meninas. Que bom estar aqui com vocês. Mais um dia, né, que Deus nos proporcionou. Vamos orar para começar esse momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, ó Deus, contigo, Pai, aos teus pés, ó Pai. Nós nos derramamos, Senhor, aos teus pés. Nós pedimos, Senhor, a tua graça, a tua presença sobre nós, Pai. Nós pedimos, ó Deus, pelo teu amor, Senhor, sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, ministre em nossos corações, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje, Pai. Que nós possamos nos alimentar, Senhor, da tua palavra, nos alimentar, Senhor, da tua razão, Senhor, da tua sabedoria, Senhor. Nós estamos estudando sobre sabedoria, ó Deus. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, todo sono excessivo, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar atentas, ouvindo, Senhor, a tua palavra, Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para falar em nossos corações hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar, né, de Provérbios 9. E Provérbios 9 é quase como se fosse um fechamento, né, do capítulo 1 ao 9, né? Então, assim, várias coisas elas se entrelaçam, né, nesses capítulos do 1 ao 9, mas eu acho que, assim, tem bastante coisa para a gente aprender. E aqui no Provérbios 9 começa com, como se fossem duas mulheres, mas são duas vozes. Ontem a Lorena falou, né, sobre vozes que a gente escolhe ouvir. E aqui, ontem ela falou da voz da sabedoria, né, que a gente escolhe, tem que escolher ouvir a voz da sabedoria. Só que aí, o que acontece? Aqui entra uma outra voz para a gente ouvir, que é a voz da insensatez. E aí aqui nós vamos ler do 1 ao 6. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela chama: venham à minha casa todos os ingênuos, e os que não têm juízo, ela diz: venham, comam de meu banquete, bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador, recebe insulto como resposta. Agora eu já até passei. Aí aqui, nós vemos aqui a sabedoria convidando as pessoas. Então, aqui entra a voz da sabedoria nos chamando, nos convidando para entrar na casa dela, para sentar na mesa dela, para comer, né, para se alimentar. Então, aqui nós podemos observar que a sabedoria, ela constrói a sua casa. Então, antes dela nos chamar para dentro da sua casa, antes dessa mulher sábia nos chamar para um relacionamento com ela, de amizade, de irmandade, às vezes do casamento, ela constrói primeiro a casa dela. Ela, entende? Ela se reconhece, ela constrói algo constante. E aí ela prepara para que você, para receber outras pessoas. Eu acho assim, lembra, né, a noiva, quando ela quer casar, ela tem que se construir, saber quem ela é, para depois ela se preparar para convidar o noivo para vir para sua casa. Eu acho assim que é um exemplo assim bem interessante, porque a noiva ela tem que ter uma sabedoria, né, para escolher, para se alimentar e dar alimento para o seu noivo. Mas continuando, a mulher sábia, né, ela arruma aquela mesa para que outras pessoas venham se alimentar e se alimentar de quê? Sabedoria. Né? O que ela tem para oferecer, o que ela construiu, foi sabedoria. Então, ela quer passar isso adiante.
E quando ela arruma a mesa e ela oferece, né, o vinho, o alimento, ela tá oferecendo um alimento espiritual. Ela está oferecendo para aquelas pessoas algo que ela construiu dentro dela que tem que transbordar. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós nos enchemos do amor de Deus, nós não podemos reter, nós temos que transbordar, transbordar o que está dentro de nós. Porque a mensagem da cruz é essa, levar as boas novas para todas as criaturas. Então, se nós retemos a nossa sabedoria, nossos alimentos espirituais, nós estamos negligenciando o que Cristo nos ordenou. Então, nós, mulheres, né, nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos, a gente falou isso também em outros dias, que nós queremos que aconteça assim, no estralar de dedos, né? E não é assim que acontece. A gente constrói um passo de cada vez para ficar uma coisa sólida. Que às vezes a gente faz uma coisa rápida, mas que desmorona no outro dia. Então, nós temos que ser essas mulheres sábias que constroem de pedacinho em pedacinho, mas que não vai cair, que vai ficar firme, como uma rocha. Igual, um casamento. Ele é construído diariamente. Você não casa e no primeiro ano você já tem aquele vínculo, aquela certeza, aquela construção de um casamento eterno. Não. O casamento ele é uma escolha diária, uma construção diária, onde eu me dou para o meu marido e ele se doa para mim. Onde nós vamos acertando, né, os nossos temperamentos, vamos acertando a, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, porque mesmo no namoro, no noivado, não dá para você conhecer uma pessoa completamente assim. E nem depois de casar, para falar a verdade, nem depois de casado. Então, é uma construção, você vai observando, aprendendo. Por isso que a gente precisa de sabedoria para construir um casamento, para construir os nossos filhos, né, para educar os nossos filhos. É um desafio assim diário que a gente tem que se esforçar muito, né, para discipular os nossos filhos, né, que são a nossa herança. E é com a nossa presença, é com a nossa energia, é sentado na mesa, alimentando eles espiritualmente, né? Para que eles sejam pessoas sábias, honradas, né? Que amem o Senhor. Então, é pelo exemplo, né? Os nossos filhos. Nós temos que construir esse exemplo neles, né? Para eles. E aí, nós aprendemos, então, aqui com essa parte que nós temos que construir, preparar, né, essa mesa para que nós possamos oferecer esse alimento de sabedoria também. Então, ok, eu marquei aqui. Tudo é uma construção. Não vem nada pronto, não vem nada rápido. Tudo a gente tem que ir lá, aprender como faz e ir construindo aos poucos. Um exemplo que eu anotei aqui imagina assim, duas mulheres, né, 1 hora todos os dias, lê a Bíblia, vai na igreja, corrige, né, suas atitudes, se empenha para o melhor, e a outra vai vivendo a vida, acorda a hora que quer, e faz o que quer, vai levada pelas emoções. Daqui a algum tempo, quem vai estar melhor? Quem vai estar mais centrado? Quem vai estar mais sábia? Quem vai ter mais para oferecer? Com certeza vai ser a mulher que está construindo algo constante com Deus, né? Porque a sabedoria, a mulher sábia, a mulher que quer, né, ter mais sabedoria a cada dia, ela trabalha silenciosamente, construindo um dia de cada vez. Mas veremos os frutos, veremos os frutos. E quem está só quietinho, não está nem aí, tá de boa, tá confortável, né? Eu falo que hoje em dia as pessoas vivem em uma zona de conforto que se não forem confrontadas, não sai, fica ali. Então, essas pessoas não vão ter, daqui a um tempo, não tem nada para oferecer, porque ela ficou quietinha, tá confortável ali, né? Então, nós temos que ser essas mulheres que constroem no silêncio, um dia de cada vez,
Tem dia que a gente não consegue, mas no outro a gente consegue, né? Não é desistir. Ah, hoje eu não consegui fazer tudo, não consegui orar, ler a Bíblia, fazer devocional com o filho, ir na igreja, falar de Jesus para outra pessoa, mas amanhã eu vou tentar de novo, e é de novo, e de novo. E a cada dia a gente pode fazer uma coisa, até que um dia a gente consiga fazer tudo. Amém? E aí, eu queria destacar também o versículo 4, que fala: venham à minha casa todos os ingênuos. Aqui a sabedoria não chama pessoas ricas, influentes, inteligentes, né? Igual a gente falou nos capítulos anteriores, ter sabedoria não é ser inteligente, né? Ter sabedoria não é ser inteligente, é um dom, né, que Deus nos dá. E ela chama, então, o quê? Pessoas simples, né? A sabedoria, ela quer pessoas simples. Deus quer usar pessoas simples, pessoas ensináveis. Aí eu lembrei que a Vivi, né, a Viviane Martinello fala, Deus quer usar pessoas improváveis, pessoas que acham, eu não tenho nada a ver, eu não sei falar, eu não sei me expressar, mas é justamente essas pessoas ensináveis, que têm disposição de querer construir algo, de querer mais de Deus, mais sabedoria, pessoas improváveis que Deus quer alcançar. Então, ele chama para essa mesa, para que essa pessoa se alimente, construir algo sólido no Senhor, para que ela possa ser desenvolvida. Ela não precisa de vir pronta, ela tem que vir ensinável. Então, é o que me chamou a atenção nesse versículo, né, 4. Aí, continuando, do 7 ao 9, vamos ler. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Aqui está falando que de correção. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta de ser corrigido. Não eu gosto de ser. A gente até fala, né? Eu gosto que me falam que eu estou errando para me melhorar. A gente fala, mas gostar a gente não gosta muito, não. Todo mundo gosta de receber elogio. Todo mundo gosta de receber elogio. Thaís, você foi muito bem. Parabéns, continue assim. Mas quando fala, Thaís, eu acho que você tinha que ter falado mais alto, eu acho que você tinha que ter usado mais exemplos. A gente ouve, mas não gosta. Então, aqui ele está falando aqui para a gente ser uma pessoa, né, ensinável, que aceita correção. Aqui ele fala que o zombador, né, as pessoas que não estão nem aí, elas não querem ouvir correção. Elas, não falam comigo. Eu sou assim, eu gosto de ser assim, e dá certo para mim. E a pessoa sabe que, né, que quer ser cheia de sabedoria, ela aceita a correção com amor, né? Quando a gente fala correção com amor, a correção que vem de Deus, ela não é para nos acusar, não é para nos prejudicar, mas é para nos alinhar com a vontade dele, né? Para nos tornar mais sábias. Um exemplo aqui, quando Deus nos corrige, é amor, né? É com amor. Exemplo, nós podemos ser corrigidos muitas vezes, né? Nós somos corrigidos pela administração do pastor, né, na igreja. A gente chega lá pedindo uma resposta, Deus não dá a resposta, vai lá, pá, uma correção. Aí você olha para a amiga assim, é para você, né? Para mim não. Mas acaba que lá Deus já nos corrige, já nos alinha, né? Porque Deus não nos deixa enganadas, Deus não nos deixa com o coração aflito, Ele manda a resposta para nós, através do nosso pastor, do nosso líder espiritual, através de um amigo, né? Uma mensagem, uma oração. Muitas vezes também usa, né, os nossos esposo, namorado, né? E às vezes a gente tá assim, Deus, é você mesmo? Porque
Às vezes quem é de casa, a gente fica meio assim, né? Tá sabendo. Mas Deus usa, né, também a nossa família para nos corrigir, para nos orientar. Nós temos que ter sabedoria de escutar, de ser corrigidas, porque quem é corrigido cresce. Quem aceita essa correção, porque quem acha que sabe de tudo, não acha que não preciso disso, não. Eu sei, eu estudei, eu fui atrás, eu pesquisei, então você não tem nada para complementar. E assim nós ficamos o quê? Tolas, né? Porque quanto mais conhecimento, né? Quanto mais correção, porque se nós estamos sendo corrigidas, é que algo ainda não está encaixado, ainda tem alguma coisa para melhorar. E isso é bom. Quando a gente acha, né, pessoas que falam isso para a gente tem que gostar disso, né? Lógico, eu falo aquela correção com amor, não é, né? Aquela pessoa que vem apontar o dedo, querer, né, nos diminuir, levanta, né, muita gente, levanta muita gente para tentar nos desanimar, tentar jogar, assim, direitinhas para tentar nos derrubar, né, nos desmotivar. Então, a gente tem que ter sabedoria, discernimento espiritual, para saber quando é uma correção vinda de Deus, para nos alinhar no propósito dele, e quando é pessoas que querem, né, nos destruir, que querem calar a nossa voz. Porque nós temos que entender que nós somos voz de Deus aqui na Terra. E quando nós sofremos ataques, é para calar a nossa voz, para que a gente, ó, fica caladinha na sua aí, já que aquela pessoa está te degrenindo, vamos dizer, fica caladinha. É isso que o diabo quer, que você fique calada, que você pare de falar. Porque você fala que o seu coração está cheio. Se você está cheio de mágoa, de rancor, você vai ficar calada. Ou às vezes você vai atacar. Então, quando você sentir, né, que é uma correção de Deus, se alinhe e continue. Porque é mais fácil a gente ficar ofendido, calado. Ah, vou me reservar o direito de ficar calada. E acabou. Só que você está ficando calada do quê? Né? Você está se calando por quê? Então, é isso que você tem que alinhar, corrigir. Porque nós temos que aprender. A correção é um aprendizado, né? A maturidade espiritual aparece quando conseguimos ouvir uma correção sem transformar isso tudo em um ataque. Então, aí entra muito discernimento. Temos que ter muito discernimento, né, para saber quem está falando com a gente. Amém? Aí, continuando, então, do 9 ao 10. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Aí aqui, no 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Aí que está falando, né, que eu falei antes, do discernimento. E do temor, lembra que a gente falou também muito, né, do temor do Senhor, que o princípio da sabedoria é a gente temer, né, o Senhor. E não é ter medo, né? Não significa ter medo. É honra, é reverência ao Senhor, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né, da mulher que ela faz faculdade, já tem a sua profissão, já tem experiência, e ela se acha, né, já tipo, formada, né, vamos dizer assim, na vida, pronta para decidir qualquer situação, né? Mas nós o que? Precisamos de ter temor de saber que nós somos guiadas por Deus, né? Nós estamos aqui nessa terra, mas somos do reino dos céus. E aonde tem um rei, a gente tem que pedir o quê? Uma autorização. Então, esse temor é isso. É você saber que você é forte, você é inteligente, você é capaz, mas você tem alguém a quem responder, que é Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu quero fazer, eu tenho que temer, eu tenho que querer a autorização de Deus, né?
E aí eu começo a me fazer as perguntas. O que Deus acha sobre isso? O que Deus quer que eu faça sobre isso? Isso vai me levar para mais perto do meu propósito ou não? Né? Então, esse temor é isso que gera. Aí no 11 diz, a sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se torna sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Tá falando, né? A sabedoria é para melhor da nossa vida. Então, se nós tememos ao Senhor e buscamos sabedoria nele, é para melhorar os nossos dias. E aí, aqui nós vamos entrar no 13 ao 18, né? Já é meio que uma finalização, mas aí aqui entra aqui, aquela outra voz, aquela outra mulher, aquela outra mesa de alimentos que nós não podemos entrar, né? Que é a insensatez. Então, diz assim, do 13 ao 18. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz: água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Aí aqui, essa mulher aparece o quê? Seduzindo, chamando, né? Falando, entra aqui também. E ela chama também o quê? As pessoas simples, as pessoas ingênuas, né? Ela também quer ser alimento para essas pessoas. Ela também quer o quê? Preparar essas pessoas. Para quê? Aí entra o contraste, né? Da mulher sábia e da mulher insensata. Que a mulher sábia, ela vai gerar vida. A mulher insensata, ela vai gerar morte. Aqui no versículo fala, né? Vai levar para a sepultura. Mas ela aparece com um banquete também. Ela aparece com uma mesa também. Ela se disfarça ali, né? Querendo te atrair para o covil, né? Então, aqui, ó. A loucura também chama, ela também chama. E ela ainda fala, né? Faz do seu jeito, ninguém vai descobrir, todo mundo faz, você merece. Então, ela vai com aquela lábia, né? Aí a gente lembra que quem foi a primeira, né, que caiu nessa lábia da serpente? Eva. Então, ela foi lá, o que a serpente fez? Ela não chegou falando, come a maçã que você vai morrer, você vai entrar em pecado, você vai espencar o mundo inteiro. Não. Ela, ai, olha que maçã, ai, deve ser suculenta, né? Nem é maçã, é um fruto, né? Olha esse fruto, deve ser uma delícia. O que que tem você comer? O que que tem? Tipo assim, e ficou, né? E ficou. Muitas vezes as pessoas chegam perto da gente tentando nos levar para caminhos que Deus não quer. Mas elas oferecem uma oportunidade, assim, pra, na hora, se você não tiver sabedoria nem discernimento, você até acha que é boa, até acha que é aceitável. Mas será? E aí você tem que se perguntar para Deus, é onde que nós temos que parar. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem decisões, principalmente decisões que guiam a nossa vida, né, a nossa profissão, o nosso ministério, a nossa vida com Deus, ela tem que ser pensada. Ela não pode ser decidida na hora. Você não pode receber uma proposta e falar sim ou não na hora, porque a Bíblia fala, né? O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Então, como que você vai responder sim ou não de uma vez? Você tem que parar e falar, olha, eu vou pensar, vou orar, e eu posso te responder depois, pode ser assim, coisa de 2 horas, mas na hora, se reserva esse direito de, olha, eu vou consultar Deus, vou consultar meu marido, vou, eu vou pensar melhor nisso. Ah, mas é coisa simples, você pode resolver aqui agora.
Aí você fala, olha, para mim não é simples, eu tenho que pensar, né? Então você tem que aprender isso, ter sabedoria nisso, que você não precisa de responder na hora, não é coisa de vida ou morte, né? Vamos dizer assim. Ou né? Porque às vezes você pode estar aceitando um convite que vai te levar a ruim. Então, ter cuidado, né? Com as serpentes que aparecem por aí. Ela, a insensatez, ela chega te oferecendo vantagens, te oferecendo benefícios, mas com o tempo você vai vendo que aquilo vai desmoronando, né? E aí a voz, né, da insensatez em nós aparece quando? Quando nós respondemos com impulso, quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, quando nós nos alimentamos de fofoca, gastamos, né, o que não temos. Então, isso aí começa a dar espaço para a insensatez em nós, né? O problema da insensatez é que ela mostra o prazer imediato, mas esconde as consequências futuras, né? Então, para concluir, como a Lorena disse ontem, nós temos que ouvir a voz da sabedoria. Aqui no 9, eles nos apresentam que tem a outra voz, da insensatez. Então, é aquelas vozinhas, né, que a gente via nos desenhos. O mal e o bem, a sabedoria e a insensatez. Aonde você vai alimentar? Qual mesa você vai se sentar? Né? Quais frutos você vai querer transbordar daqui para frente? Porque a sabedoria, ela constrói, ela alimenta, ela corrige, ensina e produz vida. E a insensatez, ela seduz, distrai, engana, promete atalhos e produz destruição. Então, assim, é claro aos nossos olhos qual mesmo nós temos que nos sentar. Só que cabe a nós a decisão. Cabe a nós decidirmos, como nós falamos ao longo desses capítulos, é uma escolha diária, é uma construção diária. Hoje, se eu errei, se eu fui insensata, eu escolho não ser amanhã. Então, é uma escolha. Não é errado você, eu participei de uma fofoca. E aí você se arrepende, né? Você se arrepende, pede perdão para Deus, mas você não continua, né, fazendo o que você fez de errado. Você pede perdão, se arrepende e nunca mais você se compromete com Deus a ter mais sabedoria. No outro dia, levantar melhor, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, o amor, a graça dele se renova a cada manhã. Mas nós temos que ter prudência e sabedoria. Amém? Então, assim, esse capítulo aqui, ele é muito, muito forte, porque ele exemplifica, né? Que nós temos que escolher. Nós temos que escolher. E ele fala que a insensatez, ela investe também muito pesado em nós. Né? Ela quer nos atrair para a mesa dela, ela quer nos atrair. E nós temos que estar atentas para escolher a sabedoria, serem mulheres sábias. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar para encerrar. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor, em nossos corações, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar atentos, saber, discernir, ó Deus, em qual mesa nós iremos nos sentar, qual voz nós iremos ouvir, Senhor. Qual alimento espiritual, Senhor, nós vamos desfrutar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fecha, Senhor, as portas, ó Deus, da insensatez no nosso caminho, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos sempre, ó Deus, escolher, Senhor, o caminho reto, o caminho que leva, Senhor, mais para perto de Ti, Senhor. O caminho, Senhor, que nos vai nos alimentar para que nós tenhamos frutos futuros bons, ó Pai. Que edifiquem, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Que nós possamos, Senhor, transmitir também, Senhor, essa sabedoria, Senhor, vinda dos céus para outras pessoas, pessoas que chegarem perto de nós, Pai. Que nós possamos ser, Senhor, testemunhas vivas, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai.
que nós possamos levar, Senhor, a tua palavra, Senhor, a todas as pessoas que chegarem perto de nós, de maneira sábia, Pai, em nome de Jesus. Nós sejamos, Senhor, mulheres que aceitam correção vinda do Senhor, ó Deus, para que nós possamos continuar, Senhor, aprendendo, evoluindo, Senhor, nos alimentando, Senhor, de sabedoria, de inteligência, de graça, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, conduza, Senhor, o nosso dia, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas escolhas, que nós tenhamos, ó Deus, a mente de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.